todos os sábados, aqui que trata de tecnologia, trata de liderança, trata de gestão, enfim, conversa com pessoas da nossa grande Caxias do Sul, da nossa região, com lideranças aqui que possam servir de inspiração, né? Lembrando que o Vitrine de Negócio aqui na São Francisco tem um oferecimento do Cimex. A indústria está em tudo. A nossa solidariedade também. Aliás, essa frase nunca caiu tão bem, né? Indústria está em tudo. A nossa solidariedade também. Também oferecimento da nossa CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Lembrando que hoje o nosso presidente, Eduardo Colombo, está de aniversário. Então, cumprimentos ao presidente da CDL de Caxias do Sul, que está de aniversário hoje. E também do Cicobi Vale do Vinho. Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Mais que uma escolha, o Cicobi Vale do Vinho é uma opção. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava. Bom dia, convidado. Bom dia a todos os ouvintes. Belo sábado, com ausência de chuva. É verdade. Nós que sábado passado estivemos no centro de Caxias do Sul, né? Com um tempinho daqueles, né? Aliás, a campanha do agasalho tem se caracterizado, né? Por ser lançada, né? Em tempos bem... típicos de quem precisa de agasalho, Frio, ou seja, chuva. prometendo. Uhum. Mas sabes que foi um absoluto sucesso a campanha do agasalho. Estive conversando na quinta-feira com o coordenador José Teodoro, né? E ele me disse que foram mais de 60 mil peças recolhidas dentro do sábado. Diz que à tarde, e inclusive lá na Fundação Caxias, né, teve uma pessoa lá que teve que buscar suporte para ajudar a receber mercadoria que o pessoal estava levando lá, né? Então, parabéns aos caxienses que doaram e continuem doando, porque doação é uma marca, é um pedido, não é? É quase que uma ordem, não é? Para que você possa ajudar os que mais precisam aí. Mas, Beverly, nós hoje, obrigado pela ter trazido para nós o nosso líder empresarial, porque hoje ocupa uma função de presidente da Câmara Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, e num projeto que o Celestino Louro e a sua equipe, sua diretoria e mais outras entidades incorporaram para que nós pudéssemos então começar a repensar ou a pensar, não é, juntamente com toda essa pandemia, não é, que está cercando Caxias do Sul. Nós estamos hoje é 19, né? Então nós estamos aí aproximadamente... Hoje é dia 18, mas tudo bem, 18, não muda 18, muito. Né? Aproximadamente há 20 dias, não é? Dentro de um universo, não é? Onde que esse universo preocupou muita gente, principalmente as pessoas aqui da nossa região do estado do Rio Grande do Sul. Várias medidas estão sendo tomadas, várias medidas foram sendo tomadas, muitas vidas foram salvas, muitos, né? Mas os muitos ainda é muito pouco, não é? Presidente Louro, nesse momento não é uma atividade das mais fáceis. Você que há 2 anos atrás, quando entrou na presidência da SIC, estavam saindo de uma pandemia, né, generalizada e tal, né? Encarou aí 2 anos, aí renova por mais 2 anos, já vem essa crise. Bom dia, que prazer tê-lo aqui. Eu quero desejar de início saúde para o senhor, porque o resto o senhor parece que tem. Bom dia, Cuiava, bom dia, Beverly, Bom dia aos ouvintes aí. Antes de mais nada, mais uma vez, né, a nossa solidariedade, a nossa estar ao lado, estender a mão para todas aquelas famílias próximas ou distantes de nós, em qualquer querência aí do nosso estado. Nesses 19 dias que tu citou aí, muitos perderam familiares, outros perderam a vida, outros perderam até a própria dignidade, né? Porque tudo que eles tinham acabou sendo dizimado. Então, a nossa solidariedade e que nós possamos todos juntos colocar as nossas inteligências aí somadas para tentar recuperar tudo isso, né? Eu tenho dito recorrentemente, o momento que nós estamos vivendo é muito grande. Talvez nenhum de nós tenha ainda a sabedoria de entender o tamanho daquilo que nós estamos vivendo, né? Você basta ver que 70%, 80% do mundo produtivo do Estado está parado há
15, 17 dias, né? Em alguma medida afetado. E este mundo afetado diretamente, obviamente que afeta aquele que está preservado, porque não existe relações pessoais parciais, né? Relações integrais ou não são. Então, o que nós estamos vivendo é muito grande, Cuiava e Beverly, e o que a gente tem feito é procurar minimamente viver um dia por vez. Os problemas vão se renovando a cada dia que passa, né? A gente achou que tinha vivido tudo, agora a gente tem uma ameaça de cair uma encosta. É uma montanha inteira na Rota do Sol aí, que pode causar um problema brutal em deslocamentos, em abastecimento de água, e ele é estruturante, né? E é estruturante, é gigantesco, é um negócio... né? Então, quando a gente acha que está superando o problema, já tem mais um subsolo no poço. Até me permita, presidente, nesse sentido que fala, tem muita gente que nos pede todos os dias, como é que está a questão da passagem por ali, é liberado ou não, nesse trecho da Rota do Sol, onde tem essa iminência, né, de um deslizamento de terra em grande volume. Vale mencionar que hoje de manhã já saiu um relatório, está sendo permitida a passagem, porém está sendo monitorado 24 horas por dia aquele local. Só que eu fico sempre pensando assim, para monitorar 24 horas por dia um lugar, quantas pessoas precisa? Quantos acessórios são necessários, né, para que se garanta apenas o ir e vir, né, das pessoas naquele local? E essa foi uma das nossas primeiras preocupações, né, lá no início desse processo todo, já no 7º dia, né, no 6º dia da situação, e que naquele momento a serra estava sitiada, né? Nós tínhamos um único caminho de conexão, que era fazer Rota do Sol, Bom Jesus, Vacaria, para poder sair da serra, né? Não tinha outra maneira. E sem conexões a gente vai colapsar de alguma medida. E felizmente, aí, com muitas mãos, muitas ações, a gente acabou conseguindo organizar minimamente, junto aos governos e forças vivas aí da sociedade, restabelecer essas conexões, seja via Rota do Sol, seja através da concessionária da rodovia lá na 122, que ainda está em pare e siga, mas é pelo menos uma solução paliativa. Alguns dias depois se liberou Carlos Barbosa, essa semana se liberou a 122 em São Venelino, ou seja, minimamente os acessos estão atendendo, permitindo que a gente possa fazer as trocas necessárias aí do dia a dia, com tempos ainda muito longos, né? Por exemplo, uma viagem a Porto Alegre está levando 4 horas, 5 horas. E isso tem que entrar lá por trás, por viamão, né? São dificuldades. Aliás, recuperando o tempo que a gente tinha que fazer isso há 60 anos atrás, né? Então são ainda precários, digamos assim, mas são processos que precisam andar. Presidente, nessa crise toda, ela identifica ou ela solta o estudo ou preparo de algumas pessoas, não é? Nesse momento, o senhor exercendo a atividade de presidente de uma das maiores entidades do Brasil, não é? Como é que foi o seu estilo de liderança, ou que estilo de liderança o senhor introduziu para que o senhor pudesse cooptar, não é? Vários outros talentos, outros líderes, para que vocês conseguissem trazer à tona, colocar à disposição da sociedade, de uma forma pensada, estruturada, esses pilares que hoje estão começando a mostrar que tem inteligência, tem sustentabilidade, ficam de pé, que nem a gente diz quando a gente olha para alguma coisa, né? E que vocês nos incluem, obviamente, porque precisa de divulgação, precisa de suporte, precisa de gente que acredita nisso. Que estilo de liderança o senhor acabou optando para que nós possamos entender? Cuiava, não sei se nessa hora dá para escolher o estilo. Ou foi lá esfera. Mas eu posso te dizer que quando a gente está rodeado de boas pessoas, bons líderes, bons amigos, as coisas se facilitam muito. E muita boa vontade de todos. No domingo, ao final da tarde, nós acabamos nos conectando aí a algumas lideranças e pensamos que precisávamos de maneira muito urgente alinhar uma estratégia comum, né? Porque nós somos, dentro do ecossistema SIC,
Nós somos 23 sindicatos patronais, entidades patronais, enfim. E se cada um saísse atirando pelo seu pensamento, nós talvez acertássemos 5 o mesmo objetivo e os demais dispersos e perdendo energia. E para nossa alegria, para nossa felicidade, todos atenderam rapidamente ao nosso chamamento. Nós nos reunimos ao final da tarde da segunda-feira, para tu teres uma ideia, e fizemos algo que era, no nosso olhar, necessário naquele momento. Escolher algumas prioridades, todos tinham muitas demandas, estávamos no olho do furacão. O problema ainda estava em andamento, estava chovendo muito ainda, água subindo, como a gente diz, né? Então, não desbarrancando, caindo coisa. A gente estava na reunião monitorando o celular, qual é a próxima situação, vamos lá. E a partir daí, a gente procurou, com alguns critérios, estabelecer 5 prioridades que atendessem, primeiro, a transversalidade, que fossem importantes para todos os que estavam à mesa, a indústria, o comércio, o serviço, as pessoas, principalmente as pessoas, né? Porque tudo isso que a gente está falando, em algum momento dessa minha caminhada aí nesses dias de crise, eu fui até contundente, cuidava, disse assim, olha, pessoal, talvez para muitos empresários fosse mais fácil pegar seu carro agora e ir para a praia e pronto, sabe? Mas tem um propósito por trás de um empresário. Tem um propósito que é gerar oportunidades, gerar emprego, manter os seus negócios ativos para que as pessoas possam se servir disso. Então, todo este enredo que a gente construiu, como pano de fundo tem as pessoas que estão à nossa volta. E ali precisava salvar vidas. Salvar vidas era tirar lá da enchente do campo, da linha de frente, era proporcionar mantimentos, porque as pessoas precisam comer, precisam tomar água, precisam sobreviver minimamente. Precisava criar condições para que também os voluntários tivessem condições de trabalhar, chegar até lá. Nós tínhamos localidades aqui na cidade que estavam há 7 dias, 6, 7 dias, Beverly, sem luz, sem água, sem acesso, sem nenhum tipo de comunicação. Lá dentro tinha crianças, jovens, velhos, pessoas doentes, estão lá ilhados. Como você vai fazer atender esse pessoal? Então, dentro desse cenário todo, essas lideranças, a nossa diretoria da SIC, os nossos presidentes de sindicatos patronais, rapidamente se entenderam e se conectaram neste propósito de, bem, o movimento empresarial precisa construir uma agenda única, independente de quem é o dono da agenda ou de quem é a prioridade. E um outro pensamento... E houve um consenso nisso. Muito rápido. E um outro consenso muito rápido, Cuyavo, que houve, é que aquilo que tu estás fazendo nós vamos adotar e vamos apoiar. E aquilo que eu estou fazendo já, porque naquele momento já tinham iniciativas sendo gestadas, tocadas, aquilo que eu estou fazendo, o grupo vai adotar se é bom para todo mundo e não vamos ficar reinventando roda nenhuma. E a partir daí, a gente constatou que se a gente não criasse, repito, acessos, nada funcionaria. Então, o primeiro deles foi pensando no ir e vir. A nossa prioridade zero era permitir acessos. Nós estávamos naquele momento com diversos suprimentos escasseando muito, abastecimento a supermercados, se nós recordarmos lá, nós tivemos uma quarta e quinta-feira caóticas nas lojas, as pessoas compraram para uns 6 meses, mais ou menos, né? Estocaram água, papel higiênico. Devem vender agora. Eu imagino que sim, vão revender para o supermercado, mas enfim, instintos naturais de sobrevivência que a gente não controla. Mas esvaziaram algumas prateleiras que precisavam ser repostas, entre outros tantos produtos. Uma coisa importante, me permita só fazer um parêntese, que são análises que a gente começa agora a conseguir fazer, né, presidente Louro Cuyava? Muitas pessoas também, eu sei porque eu andei conversando com pessoas na rua nesses dias como repórter, e muitas pessoas compraram para si e outras tantas compraram para doar, porque tinha um movimento muito grande de doação, só que a gente não se deu conta naquele primeiro momento que nós não tínhamos como fazer sair daqui para chegar lá. Né? Então as pessoas compraram e ficou parado, né? Então foi realmente essa coisa que eu estou trazendo aqui, presidente, é para a gente repensar a organização coletiva, né?
São momentos que talvez a gente vai ter que criar uma expertise em várias esferas. O senhor está falando da questão do movimento empresarial, mas tem o movimento público, tem o movimento de comunidade, tem vários outros movimentos que também tem que ser pensado de uma maneira coletiva, né? Perfeitamente. E naquele cenário que nós tínhamos, Beverly, me somo aí essa tua observação, de que lá na linha de frente, sequer a gente tinha onde doar. Porque as estruturas lá estavam completamente abaladas. Eu chego lá com o donativo e faço o quê com ele? Se eu pudesse chegar lá, ou seja, o caos estava instalado naquele momento. Então essa foi a primeira visão que a gente construiu. A segunda visão é que a gente precisava, e precisa ainda, né, dar estabilidade para o nosso mundo do trabalho. Isso é um dever social que nós temos, né? Nós temos situações, nós poderíamos passar o dia aqui descrevendo, mas pontualmente algumas para embasar a necessidade racional de uma solução. Ainda temos empregados que estão em abrigos e não podem trabalhar. Nós temos empregados que perderam as suas casas, perderam a sua família e não podem trabalhar. E nós temos empresas que estão debaixo d'água, estão fechadas e não podem receber os seus empregados para trabalhar, não podem produzir, não podem fazer o seu comércio. Como é que se equaliza isso? A gente vai deixar isso à mercê do mercado? Nós nem sequer conseguimos, em Caxias nós não temos muito essa realidade, mas essa realidade está espalhada pelo Estado. Claro, claro. Os patrões e os empregados sequer estão conseguindo se comunicar. É preciso que, urgentemente, racionalmente, o Estado intervenha nessa situação. A nossa sugestão é que simplesmente se reedite o que já se fez, que foi lá na pandemia. Nós vivemos há pouco tempo, alguns anos atrás, tu citaste no início da tua fala, um momento muito semelhante, onde o Estado precisou entrar e arbitrar. É para isso que o Estado existe, arbitrar essa situação, dê estabilidade às famílias, diga, olha, eu vou assumir o teu seguro enquanto as coisas se normalizam, e para você, empresário, eu vou te aliviar dessa conta que você já não consegue pagar, enquanto tu te restabelece e retoma o teu negócio, e depois tu busca de volta essas pessoas e elas continuam trabalhando. Então, esse foi um segundo pilar que a gente tem lutado muito firmemente. Uma espécie de anistia. Na verdade, reeditar, Beverly, aquilo que se fez na pandemia, ou seja, a tua empresa não pode te receber para trabalhar. Ela vai te demitir, ela sequer tem dinheiro para te pagar. Então, coloca no seguro-desemprego temporário essa pessoa, né, suspende o contrato de trabalho, o governo assume esse salário, e quando as coisas se restabelecem, se alinham, você retorna, o teu emprego está garantido, a tua vida vai continuar seguindo normalmente. Já teve eco isso? Porque, voltando assim, um pouquinho, né? No ir e vir, a gente percebe que o próprio movimento empresarial, né, foi lá para 116, mobilizou voluntariamente empresários da cidade, uns entraram com equipamento, outros entraram com dinheiro para combustível e tal, e conseguiu se abrir algumas formas de passar, não é? Aliás, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas nessa parte da legislação, teve eco essa ideia ou ainda não? Cuiabá teve eco, e eu confesso aqui que eu me sinto até um pouco impotente. Nós não estamos sós nessa jornada, nós estamos irmanados aí com as entidades estaduais, Fiergs, FEComércio. Recebemos com muita alegria o apoio do CIMEF, que é o Sindicato Nacional de Autopeças, que é presidido e liderado por um caxiense, nosso parceiro e amigo, que é o seu Martins, nessa jornada. E a impotência que eu me coloco é que nós estamos, como você colocou, no 18º dia da tragédia. E a gente continua conversando sobre um tema que gera uma instabilidade social tremenda. Porque daqui a algumas semanas, uma semana e pouco, tem o pagamento dos funcionários. Tem pagamento dessas pessoas. Como é que essas pessoas vão fazer para sobreviver? Não é má vontade do A, do B ou do C, mas ele não vai ter salário. E a gente vai fazer o quê? Vai punir essas pessoas? Ou seja, então teve eco? Teve. Teve negociações? Teve. Mas agora é a hora de gente grande. Agora é a hora de pessoas grandes, não de estatura, mas de atitude.
Agora tem que ter alguém que assuma para si e diga, eu vou regular isso daqui. E vou procurar fazer com o melhor, mais certo possível. E se eu errar, me perdoem, eu vou errar, mas eu vou fazer. Se eu precisar corrigir depois, eu vou corrigir. Mas tem que ter uma atitude que estabilize isso. Esse é o segundo pilar muito importante. Muito importante. E que precisa ser rapidamente, repito, porque eu me coloco lá na condição desse nosso colega empresário, desse nosso colega trabalhador, que está lá a ver navios. Ele está completamente à mercê do que vai ocorrer. Então, essas soluções foram sendo construídas. Naquele momento, a gente tinha também um pilar que era abastecer o comércio, abastecer os serviços, abastecer a indústria e, além do que, firmar embarques, né? Porque quando a gente gera rupturas nas cadeias de fornecimento, né? Como eu digo, a gente não compra só na empresa, né? A gente compra e vende. É verdade. E quando a gente vende, quem a gente vendeu tem a expectativa de receber os produtos. Portanto, essas condições de abastecimento eram algo que nós precisávamos trabalhar muito firme. Cito aqui algumas situações, por exemplo, o oxigênio, que era no primeiro momento um gênero de primeiríssima necessidade para atender hospitais e tudo mais. Felizmente, o governo do estado, com bastante habilidade, saneou isso, conseguiu atender com bastante tranquilidade, até te diria. Gases industriais, que são da mesma origem, a gente conseguiu resolver aí com movimentos dos operadores do meio. Gás de cozinha é um tema que ainda a cidade tem alguma dificuldade em se abastecer, não regularizou completamente. Mas, digamos assim, eu pelo menos não tenho notícia de que alguém tenha ficado sem gás de cozinha. A notícia que se tem é que tem que fazer um agendamento, né? Isso, há dificuldades, mas ninguém está sem gás de cozinha, ou seja, minimamente se abasteceu. A procura é maior que a oferta. E aí também a gente precisa, é o que nós falamos há pouco, né? Eu até precisava de um bujão, mas como talvez falte, eu já vou pegar logo 2. Então eu vou pegar o meu e o teu. Isso aí. E tu dê um jeito lá depois. Então, aí. também tem isso no meio. Nós também tivemos aí alguma dificuldade com abastecimento de supermercados, que tinha uma rota para ser feita muito, muito, muito grande. Combustível foi um tema que num primeiro momento assustou muito, porque... Algumas redes supermercadistas importantes em Caxias do Sul continuam com desabastecimento ainda. Com desabastecimento, né? Então, digamos assim, abastecer a toda essa cadeia de mercadorias e de matérias-primas era um outro pilar muito, muito necessário. E um outro pilar que a gente também construiu é criar condições para suportar o caixa das empresas, porque quando você não vende ou você não recebe o que vendeu, também você não vai pagar ninguém, né? Não tem como. O circo do dinheiro, ele vai um fluxo de caixa. Ele vai andando e é necessário que se cuide disso para que a gente não aumente o tamanho do problema. Então também lá tem um pilar que está sendo trabalhado, que é suspensão de pagamentos, alguns já atendidos, outros em tratativas, e principalmente, ou tão importante quanto, botar dinheiro novo no mercado. Nós temos plena certeza de que se a gente não tiver uma injeção muito forte de dinheiro no mercado, dinheiro de risco, com custo muito baixo, com prazo muito longo, muitos negócios não vão se restabelecer. E essa verdade que o senhor coloca, porque é um pilar aonde que o senhor, até como formação na área de gestão contábil, né, o senhor sabe a importância que tem o fluxo de caixa. Ele é norteador. Ele faz nós, pessoas físicas, às vezes, nós nos submetermos a querer e não poder, né? Imagina você multiplicar isso por várias vezes quando você tem uma empresa que é muito parecida. Sem dúvida, e por muitos dias, né? Porque você observa. E esse inverno empresarial, isso é importante que a gente diga, tá? Esse inverno empresarial, ele não termina com a baixa da água. Evidente que não. Ele vai ter observa que nós temos estruturas. Começa todo um ciclo. Não? Nossa, nós temos a casinha de pipoca, vamos dizer assim, do cachorro quente, que ele perdeu o seu estoque, ele perdeu o freezer, ele perdeu o balcão,
Ele perdeu tudo. Ele perdeu a máquina de fazer, A máquina de fazer pipoca. Assim como nós temos empresas de altíssima tecnologia, que são empresas de ponta, que têm seus equipamentos embaixo d'água. Equipamentos... o senhor é do mundo da tecnologia, uma placa de um computador que fica 20 dias embaixo d'água provavelmente será imprestável. Do tipo assim, molhou, tá fora. Será imprestável. Então, nós ainda temos um inverno muito longo e muito caro. E o encarecimento de outros produtos, eu estava vendo agora as imagens de Eldorado do Sul, né? A cidade ficou alagada, a gente acompanhou essa questão da evacuação da cidade, é impressionante. Por exemplo, a gente vai ter várias situações que já são visíveis, uma delas, por exemplo, é a alta da renovação de seguro de automóveis, de lares no Rio Grande do Sul. O pessoal das seguradoras agora já tem como é que se abriu um precedente, né? Do evento climático. Abriu o precedente, agora é geral no estado do Rio Grande do Sul. Então, não só a dificuldade de reconstruir, de retomar, de restabelecer, mas a situação de lidar com um encarecimento geral de coisas que a gente não imaginou que também ia ter que lidar. Com mais dinheiro para fazer a mesma coisa. Sem dúvida. Há um efeito inflacionário, tem um estudo do Itaú, sem fazer propaganda. Não. Tem. Podia ser do nosso Cicobi também. Podia ser do Cicobi, mas enfim, o Itaú colocou um estudo no mercado essa semana que passou, em que eles preveem um efeito, o evento Rio Grande do Sul poderá ter um efeito de 0,4 pontos percentuais na inflação do Brasil. Então você veja quanto é importante isso que você está falando nesse contexto, seja em commodities agrícolas, seja em rupturas de cadeias de abastecimento, seja em suspensão de produção de determinados itens, seja em esforço logístico. O nosso abastecimento de combustível aqui, para você ter uma ideia, o nosso ouvinte ter uma ideia, a base do nosso abastecimento é Canoas. Perfeito. Então uma viagem Caxias-Canoas são 100 e poucos quilômetros, né? 250, exagerando, ida e volta. Para abastecer a cidade, o nosso distribuidor aqui de combustível estava fazendo 650 quilômetros. Isso custa tempo e dinheiro. Isso vai para o preço. Até porque não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Custa mais caro. E aí nós temos que ser muito pragmáticos. É fácil culpar o comerciante, né? Você subiu o preço do combustível. Não subiu o preço do combustível, ele custa mais. Simples assim. Porque isso acontece com a cenoura, com o rabanete, com a... Eu estou citando um ponto, mas isso é total. A carne que circula aí, estado afora da fazenda para o abatedor. Se trazer de Jaquirana, trazer de Goiás, tem diferença. Totalmente diferente. Ou seja, isso tudo são acomodações, sim, Beverly, que vão ter que acontecer ao longo dos dias e repito, teremos aí um inverno longo, porque o problema não acabou. Eu preciso fazer um intervalo comercial, Beverly, e volto em seguida conversando com o presidente da SIC, Celestino Louro, né, aqui fazendo uma retrospectiva e colocando aqui para a nossa população do Vitrine de Negócios os pilares construídos a partir da Câmara Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul com as suas entidades, né, para que nós pudéssemos enxergar elementos concretos e como estamos fazendo.
Vitrine de Negócio aqui na tua Rádio São Francisco, nesse sábado 18 de maio de 2024, conversando com o Celestino Louro sobre essa nossa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Das 497 cidades que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, né, mais de 400 foram afetadas, né, pediram clemência, né? Então significa que assolou realmente a maior parte, né, do Rio Grande do Sul. Não precisamos esquecer aqui que nós estamos aqui no Vitrine de Negócios para o Cicobi Vale do Vinho, para a CDL Caxias, apoiando o seu negócio, e para o Cimex. E a Cimex coloca uma frase aqui que eu achei ela muito oportuna. Cimex, a indústria está em tudo. A nossa solidariedade também. Aliás, o Cimex, que é um sindicato parceiro lá da SIC, não é? Fazendo um trabalho também em conjunto ali, né? Aliás, no primeiro bloco, nós até citamos os 4 ou 5 pilares ali, né? Eu queria que nesse bloco, e se você de casa tem alguma dúvida, você pode fazer contato conosco, né, Beverly? Porque, sim, por favor. Às vezes, o presidente da SIC aqui gera curiosidade, eu queria perguntar isso para ele. Tal. Você pode ligar para os nossos canais tem aí. Tem o WhatsApp 999530616, tem o telefone fixo também 32209400. Nós estamos transmitindo em live pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, dá para comentar direto lá com ela. Você me permite uma pergunta ao presidente Louro? Mas é claro. No primeiro momento se falou muito sobre o que se fez, como se articulou, como se organizou e algumas demandas que já foram, que já se iniciaram a partir dessas resoluções, né, presidente Louro? E eu fiquei aqui me perguntando, nessa semana saiu um balanço, um relatório da agricultura, né, dos prejuízos à agricultura. Claro que é um primeiro relatório, né? Eu lembro que nas primeiras coletivas o governador do estado falava num X bilhões para recuperação, ele já quase dobrou aquilo no segundo momento, né, na última coletiva, né, daquilo que é prejuízo para o Estado, e sucessivamente a gente vai ver isso, né? A gente tem um primeiro, muito possivelmente quando se aprofunda, vai olhar melhor, pode ser inclusive mais impactante, mas o resultado já é impressionante. Os prejuízos à agricultura, de acordo com o relatório em parceria com a Emater feito essa semana, Cunhava e Louro, dá conta de 85 milhões só na agricultura de Caxias do Sul, 44 milhões na infraestrutura, que tem a ver com as estradas, com as propriedades, com vinhedos perdidos, enfim, e 41 milhões na produção, citros, né, vinhedos e outras culturas também que ficaram, hortaliças, provavelmente em 90 dias não teremos hortaliças produzidas aqui. Já é um primeiro olhar, né? Sem falar no resto tudo, sem falar em água, em energia nas propriedades, em reconstrução de galpão, se vai ser possível retomar aquela propriedade, se aquela propriedade está perdida, porque tem fendas, né? Então, a gente começa a olhar para a questão do quanto vai precisar em dinheiro, em máquina, em pessoas. Já tem algum relatório para as questões que a SIC começou a olhar, presidente Louro? Nós não temos quantitativos ainda, tá, Beverly? O que nós temos, e com muita força isso que você fala, né? Os relatos que nós recebemos aí são assustadores, né? Porque há a perda da produção que estava ali, do alface, do hortifruti. Porque é cíclica, né? Mas também há a perda da área produtiva. Tem muitas áreas que foram dizimadas e ali tem que se iniciar todo um processo de, novamente, correção de solo. Tem lavouras que estão viradas em pedras e não tem nem como produzir naquele local. Tem que recomeçar. Então, sim, tem um efeito, por isso da minha ênfase, né, Beverly, muito grande nesse assunto de dinheiro novo entrando no mercado. Esse produtor rural, ele muito provavelmente ele não tem braços para recomeçar sozinho. Ele precisa de apoio financeiro, apoio de inteligência, eu concordo contigo, de organização, e com prazo muito longo para ele poder pagar aquilo de volta, né? Quanto custa reconstruir um aviário? Nossa Senhora. Quanto custa reconstruir uma agroindústria? Que foi dizimada. Então, é uma das nossas preocupações e para a gente ser justo aí com algumas das coisas que foram feitas, para não pularmos essa... A gente tem mais uma ação muito grande, muito forte, que foi a primeira, na verdade, que nós fizemos, né?
que é capitaneada pela nossa Fundação Caxias, pela nossa tão querida Fundação Caxias, que tu citou no início do programa, que vai manipular neste ano, eu acho que nós vamos bater esse número, 1 milhão de peças. É extraordinário o trabalho que o time do Sirena, eu cito o Sirena porque ele é o capitão do barco, o timoneiro, mas ele está integrado lá com toda a Fundação Caxias, a Cruz Vermelha, o Lions, o Rotary, um exército de voluntários anônimos que estão lá recebendo, triando, manipulando alimentos, roupas e tudo mais, e encaminhando para todo o estado. Essa talvez seja uma das grandes lições que este caos todo nos ensinou. O tamanho da solidariedade da nossa comunidade caxiense, da comunidade regional e do nosso Brasil. Nós temos recebido aí carretas de mercadoria, de donativos, todos os dias. Então isso é algo muito bonito e algo que tem que ser aplaudido e valorizado nos dois sentidos. Presidente, mas perguntando sobre a questão realmente das estradas, porque assim, a gente sabe que a SIC é muito forte com essa questão estrutural, né? E foi uma das primeiras ações, a primeira ação efetiva, né, que a SIC liderou, foi essa questão das estradas, né? De tentar liberar justamente pela importância de chegar coisas, mencionaste dos insumos necessários para a manutenção da vida na cidade e para sair também coisas daqui, né? Enfim, já temos algum levantamento também, porque algumas dessas estradas são, obviamente, de responsabilidade federal, algumas são estaduais, algumas são locais, e neste primeiro momento se perdeu as fronteiras. Se precisava abrir, foi lá e abriu. Precisava fazer, foi lá e fez. Precisava limpar, foi lá e limpou. Ninguém perguntou se era federal ou não, ou se era estadual, ou se era local. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Temos estimado esses custos, ou que já foi gasto, por exemplo, nisso tudo? Não, foi gasto muito dinheiro, Beverly, assim, de coração, e eu não sei te dizer o valor por uma razão muito simples. A gente teve aí empresário que botou seu equipamento e fez. A gente teve empresário que disse assim, vai lá no posto, abastece o equipamento na minha conta e faz. A gente teve doações que passaram pela SIC e a gente foi lá e comprou combustível. A gente teve distribuidor de combustível que disse assim, bom, eu deixo disponível para vocês tantos 1.000 litros por minha conta e vocês consomem. Então, é uma soma de esforços muito grande. Não deu nem tempo ainda de contabilizar isso. E nem sei se a gente vai conseguir resgatar essa informação pela capilaridade, pela rapidez com que as pessoas se mobilizaram. Tá? Mas eu te diria assim, no mapa do problema, a gente tem a área concedida de rodovias, que está respondendo muito rapidamente diante do tamanho do problema. Então, sentido Porto Alegre está resolvido. Sentido Antônio Prado é um problema maior e ele precisa de mais alguns dias para ser liberado, mas ele está fluindo. Ou seja, então aquilo que está concedido de forma muito rápida se restabeleceu. Aquilo que é estadual... 116 que estava uma perspectiva de levar para Gramado, Canela, tal, aí faz a estrada e cai a ponte. Então, vamos então para o federal. No federal nós temos 2 rodovias na Serra que estão muito impactadas, que é a BR-470, que ela praticamente foi dizimada. A 470 é a que leva para Veranópolis? É Bento Veranópolis. O trecho entre Bento e Veranópolis, o lado de Veranópolis, segundo a gente recebe informações, está muito danificado, Aquela imagem emblemática que a gente viu, o desabamento próximo à ponta, é apenas uma ponta do problema. E nós temos também a BR-116, em 2 sentidos, no sentido norte e no sentido sul, ou seja, no sentido São Marcos, que ainda continua bloqueada, e no sentido sul, que é a conexão com a região das Hortênsias. Então, o federal, o problema é muito grande, muito grande. Há um dano estrutural nas rodovias e que nós esperamos muito rapidamente receber um plano concreto de reestruturação disso. Nós tivemos a visita do ministro Jaber Filho nessa semana que passou. Ele esteve aqui, inspecionou as obras, teve muito pouco contato com lideranças regionais, enfim, não se mostrou muito disponível para essa etapa nesse momento. Mas nós esperamos que ele rapidamente retorne e nos diga, olha, o meu plano de restabelecer é esse. No sentido norte, a BR-116, logo à frente de São Marcos, continua bloqueada. Tínhamos uma expectativa nos passada pelo DENIT de que rapidamente seria restabelecido. Estão trabalhando lá? Estão trabalhando,
mas infelizmente nesse momento nós não temos nenhuma informação concreta de um prazo para fazer isso. A informação que nós temos que não é um dano muito grande, mas que está se arrastando aí por alguns dias. As rodovias estaduais... Aí abriria para nós termos acesso para fora do estado por Lages, por exemplo, para que nós possamos ficar. Exatamente. Seríamos a segunda opção para ir a Lages, ou para ir para o resto do Brasil, 116 e 122. Perfeito. Nós temos as rodovias estaduais, que sofreram também algum dano, mas que já está estabelecido. Então, na ligação entre Feliz e Vila Cristina, tinha aí uma queda de barreira, já foi liberado. Nós tínhamos em Alto Feliz um problema bem forte, já foi liberado. E nós temos já um trabalho de melhoria na conexão entre Nova Roma do Sul e Vila Flores, que é um acesso secundário, mas é o possível para esse momento a gente chegar em Veranópolis e toda aquela região. Até porque para ir para Veranópolis hoje tu vai por onde? Tem que ser por Antônio Prado e Vila Flores? É o caminho que a gente tem, ou então fazer uma volta gigantesca, que é ir a Vacaria, Passo Fundo e retornar, mas digamos seria... Eu acho que é triplicar o caminho, né? Mais do que isso. Ou mais. E tínhamos a questão Rota do Sol, que também estava bloqueada lá na área da Serra, que foi liberada, então já está disponível para a gente chegar via 101, se conectar com o resto do Brasil. Então os acessos, assim a gente... Aí os acessos locais, aqui dentro da cidade, eu pulei essa etapa, nós já não temos ninguém que está sitiado. Ou seja, nós temos pessoas com dificuldades, né? Eu queria sair por esse caminho, não dá. Eu vou ter que sair por aquele caminho. Eu gostaria de andar 40 por hora, mas eu vou ter que andar 10. Tem muitas dificuldades. Presidente, deixa eu aproveitar o ensejo aqui antes de a gente fechar esse bloco nessa linha de perguntas, de ações e o que vem pela frente também. Nós observamos que, como já se olhava antes, né, não só mais municípios e sim uma região, né, por exemplo, essa região da Serra Gaúcha, se tem falado muito, prefeitos têm se conversado, eu sei que secretários têm se conversado, embora a SIC esteja com vários guarda-chuvas de entidades importantes, né? Fiergues e, enfim, outras tantas importantes. Há uma iniciativa também de conversação com outras SICs para justamente fazer uma ação em conjunto para a região, já que são muitos municípios sinergéticos, parceiros, por exemplo, SIC Bento Gonçalves, etc., para conseguir esse trabalho mais potencializado. Como é que está isso? Sim, Beverly, eu te diria assim que há um movimento regional mais ou menos natural, né? Mais ou menos sistêmico acontecendo, né? Basta ver que as nossas proposições todas, os nossos pilares todos, nós temos muito pouco para Caxias. Todos são horizontais, são efeitos para todos nós. Claro. Até porque a chuva não escolheu o município. Exatamente. Né? E esse engajamento, ele é muito importante, que tu citas da Serra, porque ele dá força para o movimento, né? Eu cito mais uma ação aqui muito importante, que é o acesso de aeroporto, né? Nós passamos alguns dias sem nenhuma conexão aérea com o Brasil, com o mundo. Felizmente, nesse momento, se restabeleceram algumas situações. É possível voar pelo Rio Grande do Sul, com muita dificuldade ainda. O nosso aeroporto aqui foi uma das nossas prioridades, que ele fosse minimamente preparado para esse momento. Né? Já se tem liberado e negociado 12 voos diários aqui, disponíveis. É só as companhias fazerem essa opção e voarem. O que para nós é muito importante. Claro que é muito pouco diante do que nós tínhamos disponível no Salgado Filho, mas diante dessa notícia que a gente tem de que o Salgado Filho deverá demorar muito tempo para retornar, é a possibilidade que nós temos de... Pois é, mas quem é que absorveu os voos para Porto Alegre? Quais foram os aeroportos que acabaram sendo inseridos nesse processo? Cuiabá nós temos assim, hoje ninguém absorveu. De fato, porque o volume que o Salgado Filho entregava era absurdo diante da disponibilidade que nós temos. Um pouco mais está em Caxias e em expansão. Um pouquinho está indo para a base aérea de Canoas. Um pouquinho está indo para Passo Fundo. Mas é pouquinho. E muitas dificuldades, dado o clima nosso aqui, o aeroporto nosso, a gente sabe das limitações técnicas que ele possui. E que aí fecha um dia, aí para algumas horas de operar. E isso tudo é um transtorno muito grande. Também porque não tem plano B. O avião chega aqui e não tem onde pousar, né?
Ele até então, ele saía, não pousou em Caxias, eu vou para Pode ir Porto para Alegre. Alegre, tem uma alternativa. Então, mas não tem alternativa, ou muito frágeis as alternativas que nós temos. Então isso impactou sensivelmente o business, o negócio, o ir e vir por aeronave, O turismo, as reuniões, o turismo. O turismo, por exemplo, que é uma fatia muito importante da nossa economia, do nosso emprego, Gramado e Canela, Nova Petrópolis, eles estão com as cidades vazias, porque não há como chegar lá. Por terra tem uma dificuldade muito grande. E no aéreo nem se fala. Então, são efeitos e desdobramentos de tudo isso que a gente está falando aqui. Por isso, da nossa preocupação também de termos um pilar que é acesso aeroportuário, para que a gente possa assegurar a saúde econômica do nosso estado, a gente precisa se conectar com o mundo. Não é uma opção, um luxo, é uma necessidade primária. Eu ontem falava com um empresário que precisa viajar, porque ele tem uma feira no exterior. Claro. Ele saiu ontem, um pouquinho antes do almoço, veja, para viajar 500 quilômetros de carro para ir a Florianópolis, para de Florianópolis embarcar para o Rio de Janeiro, para São Paulo e daí fazer a conexão dele. Ou seja, não é possível, né? Casos caseiros, né? Membros da família nossa vão para a Europa, né? Tem um compromisso em Portugal, vão embarcar sábado que vem em Correia Pinto. Depois de Lages. Então. Faz 300 quilômetros para embarcar numa aeronave para ir a São Paulo para depois embarcar para... É isso. Então, alternativas. Restabelecer também este acesso aeroportuário é uma prioridade fortíssima e que, pelas informações que nós temos recebido aí com relação a Salgado Filho, não é um assunto muito fácil de ser resolvido, tem questões estruturais lá que precisam ser superadas, portanto, em menos de 30, 60 tem um dias. Segundo anúncio dizendo que é outubro, né? Previsão até é outubro. Oficialmente ninguém sabe, né? Até porque tudo depende de quando a água baixar, não é? Para ver como é que ficou a pista. Se a pista tiver que ser mexida, meu Deus nos acuda, né? Isso será um tema mais... Vocês me dão licença, eu preciso fazer mais um intervalo comercial, são 9 horas e 20 minutos, 22 minutos agora, e voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe o seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9 horas e 23 minutos. Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver. O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega? É para quem planta. E para quem projeta plantas. Para quem navega para viver. Ou para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima. Porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. 10 graus. Em apoio à população do Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou a prorrogação do prazo para o fechamento do cadastro eleitoral por 15 dias em todo o estado. A Justiça Eleitoral manifesta solidariedade e apoio ao povo do Rio Grande do Sul, que se encontra em situação de calamidade pública. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O programa É um Novo Dia, com os freis Jaime Bétega, Ismael Sartor e Irineu Trentin. Acompanhe de segunda a sábado às 6h45 da manhã na tua rádio São Francisco. O Evangelho do Dia, notícias da igreja, músicas religiosas e mensagens de fé para começar bem o dia. Acompanhe o programa É um Novo Dia na tua rádio São Francisco, presente na tua história. No trânsito, quais são suas atitudes?
É preciso repensar e mudar nossas atitudes. Por isso, não espere apenas que o outro faça o que é correto. Seja você o agente da paz. O Brasil é o 3º colocado em número de mortes no trânsito, e a maioria dos acidentes é provocada por atitudes ruins. Maio Amarelo. Paz no trânsito começa por você. Uma parceria Rádio Senado. Venha para a Ótica Martinato e tenha uma experiência Rodenstock. Compre um par de lentes e leve o segundo par totalmente grátis. Isso mesmo, o segundo par é totalmente grátis das lentes Rodenstock. É tecnologia alemã com as melhores condições de pagamento. À vista com ótimos descontos ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo. Válida só neste sábado, dia 18. Costela bovina tiras congelada, R$ 16,90 o quilo no Super Apollo. Açúcar cristal Globo, 5 quilos, R$ 16,90 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Loterias. 2 apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.105 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 25. Cada aposta acertadora levou o prêmio de R$ 679.670,22. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 401 e cada uma levou o prêmio de R$ 1.015,40. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 17, é no valor de R$ 1.700.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso 6.442 da Quina. Os números sorteados foram 26, 31, 33, 50 e 78. A quadra teve 67 apostas ganhadoras, cada uma levou o prêmio de R$ 10.359,17. Já a estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 17, é no valor de R$ 18.600.000. Loterias. A rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta, são 9h28. Você está conosco aqui na Rádio São Francisco com o programa Vitrine de Negócio. Um programa que tem o oferecimento do Cicobi, da CDL Caxias e do Cimex. E nós estamos conversando neste sábado com Celestino Louro, que é o presidente da nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, e com quem nós estamos aqui discorrendo sobre as ações, não é? Das ações montadas, já estão sendo executadas e algumas gerando algumas boas perspectivas, presidente. Dá para se imaginar que nós estejamos também enxergando o nascente e o poente, não é? De uma forma que a gente possa ter algum nível de otimismo e até passar esse otimismo para que a nossa população possa respirar, já que antes até do programa a gente vinha subindo a escada, Beverly e eu, e a gente vinha comentando, né? A gente tá com a alma dolorida, sabe? A gente tá triste, parece que dói tudo, que a gente não sabe exatamente o que é, embora saúde perfeita, mas, puxa vida, um irmão doente, a gente se sente doente também, né? Sem dúvida. Eu penso assim que a Serra como um todo, né, ela precisa entender a sua responsabilidade com muita humildade, com muita serenidade, ter um entendimento de que, embora nós estejamos dentro do problema, as nossas unidades produtivas, as nossas plantas industriais, os nossos centros de distribuição, os nossos comerciantes, os nossos prestadores de serviço,
Em análise, as pessoas estão saindo de casa, indo trabalhar e voltando para casa. Perfeitamente. São estruturas que foram preservadas dentro de toda essa catástrofe. Então, eu repito, com muita responsabilidade, com senso de oportunidade, não de oportunismo, a Serra Gaúcha terá que ser, nesse momento, o indutor dessa retomada. Aqui nós podemos fornecer, fabricar produtos, seja em parceria com nossos irmãos do Vale que estão afetados, seja para ajudá-los a se restabelecer, seja para fornecer aquelas pessoas que vão demandar consumo de produtos de toda a natureza. Nós temos bairros que foram dizimados e lá precisa, desde material de construção, material elétrico, o fogão, a mesa, o móvel, tudo. E a Serra pode fazer isto, então repito, com responsabilidade, com senso de oportunidade e com muita humildade, saber que é também nossa responsabilidade fazer esse movimento e puxar isso para cima. Que ganhou nome, Super Ação. Super Ação, é isso. Nós também temos um movimento que a gente está tentando antever aí, que é um movimento de migração natural, né? Os exemplos que a gente lê na história, esses grandes eventos, essas grandes catástrofes, elas geram um movimento migratório. Migratório do quê? De pessoas, de ideias, de estruturas produtivas, de estruturas logísticas, e que nós temos que estar aptos a recepcionar este movimento migratório, porque ele vai acontecer, não é uma opção nossa. Se ele não acontecer para a Serra Gaúcha, ele acontecerá para um outro local. Perfeito. Então, que nós estejamos aqui prontos para receber aquela empresa que quer se restabelecer e se restabelecer num novo local. Que nós estejamos aptos, só para concluir com ela, que nós estejamos aptos a apoiar aquela empresa que quer se restabelecer lá no mesmo local. Como que nós vamos fazer isso? Olha, nós temos que ser solidários. Romper cadeias produtivas é dramático para todos nós. Então, que aquela nossa empresa lá que está afetada possa rapidamente retomar a vida. Por exemplo, hoje, em torno de 80% do estoque de aços do Estado está submerso, inacessível. 80% do estoque de aço do Estado está inacessível. Gás de cozinha não tem aonde engarrafar. São alguns dados reais e que nós temos que estar aqui na Serra disponíveis com senso de responsabilidade e de oportunidade, apoiando essas estruturas e, quem sabe, retomando a partir da Serra a economia do Estado. Né? Como cidade, como ente, não é? Vamos imaginar uma situação prática. Nós temos ali na região de Igrejinha e tal, várias empresas calçadistas embaixo da água já há 2 semanas, não é? Se uma daquelas empresas idealizasse em transferir sua base para Caxias do Sul, nós temos espaço, nós temos um condomínio, nós temos uma área industrial, algo que pudesse absorver isto? Olha, Cuiabá, eu não tenho dúvida, a Serra sempre se caracterizou por esses grandes desafios, né? Nós estamos nos moldando aí e nós temos uma característica que eu gosto muito. Empresário por natureza, ele é teimoso, né? Porque senão ele tinha desistido no meio do caminho. Não, ele é louco. O nosso empresário aqui da Serra, ele é mais ainda, né? Porque... É que, na verdade, assim, se você tem medo, você não é empresário, ponto. Então nós somos corajosos. Aí a gente criou aqui, ao longo desses 100 anos, a gente teve uma cutelaria extraordinária, a gente faz ônibus, a gente faz eixo elétrico, a gente faz carreta, a gente faz caminhão, a gente faz trator. Faz até camisa. Faz camisa, a gente faz coisas aqui que a gente às vezes nem sabe que estão aqui na cidade. É verdade. Faz tecidos dos mais qualificados do mundo. É verdade. E acaba comprando fora porque não comprou aqui. Então, tem uma indústria malheira extraordinária, ou seja, então eu te diria assim, não vejo nenhum problema, pelo contrário, nós estamos aqui de braços abertos, temos que estar aqui de braços abertos para receber sim essa empresa que idealize vir para cá e trazer produção nova para cá, porque ela estará dentro do Rio Grande do Sul, e isso é muito importante. Esse movimento migratório, ele também pode ocasionar
a saída de empresas aqui do estado. O que então sim verdade. seria dramático. É verdade. Porque vão embora os empregos. Vão embora os empregos, vão embora os impostos, vão embora as oportunidades, vão embora as cadeias que se conectam nessa empresa. Aí sim, aí seria dramático para a economia do estado. Então, sim, estamos prontos. Essa responsabilidade que eu refiro. Poder público, poderes públicos, né? Porque nós somos aqui 49 municípios na Serra, agentes econômicos, né? Todos nós temos que estar com esse senso de oportunidade de que, num futuro próximo, nós poderemos encontrar alternativas de produção nesse negócio todo. Presidente, o senhor citou 49 municípios e eu lembro de algo que aqui nessa mesa a gente discutiu muito no passado, que é a região metropolitana da Serra Gaúcha, né? Isso avançou, está parado e parado aonde? Esse assunto parou um pouco, Cuyava. Ele teve um boom um boom 15 anos atrás. Um momento lá e... Até tinha um deputado daqui que estava... Então, os próprios agentes políticos, me parece que deixaram esse assunto arrefecer um pouco. Tá? Ele parou, de verdade, ele parou um pouco. Ok. Não sei se isso era bom, se era, na verdade era um movimento que tinha forte. Né? Era um movimento muito forte e eu te confesso que até não tenho juízo de valor pontual agora, se isso seria algo que nós pudéssemos obter algum tipo de benefício nesse momento. Perfeito, tá? Perfeito. Mas é um assunto que realmente ficou para trás. Mas que nós, como cidade, como ente municipal, temos aí a responsabilidade de congregar os nossos irmãos de 49 municípios via Hospital Geral e etc, SUS e companhia, é isso aí, é verdade. Essa mesma responsabilidade, Cuyava, que a Serra precisa ter em relação ao Estado, é a mesma que eu vejo que Caxias precisa ter com relação à Serra. Perfeito. A responsabilidade de saber que nós somos, sim, a maior economia da região, que nós somos indutores de toda a região. Respeitar e ser humilde, né? Exatamente. E nesse sentido, não é no sentido de querer passar por cima de ninguém, mas exercer com sabedoria e com responsabilidade esse tamanho que a economia tem aqui, que essa pujança econômica que nós temos aqui, esses cérebros que nós temos aqui no nosso entorno, para que nós possamos gerar dividendos para toda a região, oportunidades para toda a região e, por consequência, para todo o Estado. Não se trata aqui de um jogo de ou, se trata de um jogo de e. É somar atitudes, somar posicionamentos, somar comportamentos para que a gente saia dessa. Também no campo das oportunidades, me parece que a gente tem agora uma boa janela de oportunidade aí para dar importância, para dar tamanho, para dizer quanto é necessário, não é um luxo, a Serra ter um aeroporto condizente com o seu tamanho e que seja uma alternativa para o aeroporto Salgado Filho. O Estado do Rio Grande do Sul não pode se dar o luxo de ter um único acesso ao mundo do ponto de vista aéreo. Tem que gerar uma segunda opção. É verdade. A maioria dos estados desenvolvidos do Brasil tem a segunda, a terceira, a quarta opção. E nós, infelizmente, não estamos aqui para revirar o passado, mas por quesilas políticas, por discussões infrutíferas, que eu gostaria de ter um aeroporto no outro lado da rua da minha casa. Eu não sei vocês, mas eu tenho esse desejo, é algo que eu cultivo comigo. Ia valorizar a tua horta. Nossa, ia ficar muito bom, né? Eu poderia ir ao aeroporto mas tu ia acordar às 5 da manhã com o barulho da aeronave também, né? Então, caminhando. Então, a gente, ao longo do tempo, se desgastou muito em torno disso e perdeu o trem da história. É verdade. Perdemos o tempo. Nós podemos ter o nosso aeroporto já funcionando. É isso aí. Funcionando. Então, é uma janela também que se coloca e se vislumbra no futuro próximo. E eu não posso perder a oportunidade de lhe perguntar que movimentos que são cíclicos, eu já, no mínimo, umas 3 vezes acompanhei. Eu sei que a SIC tem até mais do que uma cadeira na nossa universidade, na nossa UX, né? E há um movimento, de novo, retomando aí já há algum tempo, sobre nós aqui termos uma universidade federal, né? Como é que o senhor vê isso? Cuyava, o ensino público, o ensino é talvez o ativo mais importante e mais extraordinário que nós precisamos investir, né? Na formação dos nossos cérebros, na retenção dos nossos cérebros. Eu vejo essa iniciativa da Universidade Federal com alguns desdobramentos, tá?
Eu penso que nós precisamos entregar para as pessoas, não são prédios. Nós precisamos entregar para as pessoas formação técnica, educação. Perfeito. A Universidade de Caxias tem um capital intelectual extraordinário. Perfeito. Doutores, professores, com as melhores formações e qualificações possíveis. Nós temos lá uma infraestrutura física muito boa, laboratórios da melhor qualidade. Então, me parece que se as pessoas sentassem à volta da mesa e entendessem que o objetivo é entregar conhecimento e não construir prédios, nós poderíamos fazer deste desafio uma tremenda oportunidade. A Universidade de Caxias está preparada para, a partir da próxima segunda-feira, 20 é muito em cima, vamos deixar por 27, absorver mais 4, 5, 6, 10 mil alunos e começar a formação deles. Sem discussão, sem planejamento, sem perda de tempo, apenas com um ente por trás que pague bolsas de estudo. O que é que a sociedade receberia com isso? O resultado. Uma soma extraordinária de talentos, de conhecimento, de conhecimento que permaneceria aqui na cidade, de novos atores, novas pessoas que vêm para o meio de trabalho, com uma velocidade incrível. Então, essa é a minha humilde visão a esse respeito. Eu não vejo outro caminho que não seja a educação, tá certo? Mas vejo que a gente se desgasta muito para discutir um tema que é de fácil solução. Cara crachá. Eu pago, você me entrega. A iniciativa privada, que é a Universidade de Caxias, que é uma fundação que não tem nenhum fim lucrativo, tem capilaridade regional, ou seja, ela pode entregar esse conhecimento em Caxias do Sul, em São Sebastião do Caí, em Vacaria, em Nova Prata, em Bento Gonçalves, em Farroupilha, em Gramado e Canela, em Torres. Então ela tem uma capilaridade, tem a estrutura pronta, não tem nenhum fim lucrativo, portanto eu não estou falando de botar dinheiro no teu bolso, no meu bolso, eu estou falando simplesmente de entregar conhecimento para aquelas localidades. Só precisa alguém que ponha a bolsa, que é o resultado que a sociedade espera. Urgência, importância e relevância. Perfeitamente. Fazemos o intervalo e voltamos em seguida. CDL Caxias tem presente pra você, apoiando seu negócio pra fazer você crescer. Investir no associado é a nossa prioridade, ganhe o seu certificado, é vantagem de verdade. É grátis, certificado digital é grátis, na CDL Caxias é grátis. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. Acesse cdlcaxias.com.br e saiba mais. Certificado digital na CDL Caxias é grátis. 9h42. A minha filha vive com o coração dela batendo em um novo peito, com os olhos brilhando em outra pessoa. A minha filha vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. 10 graus. O Recanto da Compaixão está em funcionamento e precisa da ajuda da comunidade para acolher os idosos. Seja um padrinho ou madrinha e contribua mensalmente com carnê ou Pix. Sua ajuda pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa idosa. Contribua pelo site recantodacompaixão.com.br ou se informe pelo telefone 999-890411. Campanha de padrinhos do Recanto da Compaixão, porque faz bem fazer o bem. Cada fio de uma peça é uma conversa sobre dar acolhimento e no fim o que interessa é o outro estar bem por inteiro. Caxias quer te ver sorrir, a estação da boa ação, onde você pode cobrir alguém do frio com coração. Campanha do Agasalho, de 11 de maio a 22 de junho. Realização Fundação Caxias. Fone 32230528. Apoio Mais Nova e tua Rádio São Francisco.
O Super Andreassa tem amaciante Monbiju por R$ 6,99. Pizza Seara leve 2, pague R$ 11,99 cada. E costela desossada por R$ 29,90. No seu rancho, cheque para 8 de agosto. No Super Andreassa, pra toda a família. Você está online? Há quanto tempo? A busca por aceitação nas redes sociais pode prejudicar a saúde emocional, especialmente em jovens. Quando você cai nessa armadilha da comparação, bate até o desespero. Pesquisas apontam uma ligação entre a comparação constante nas redes sociais e a diminuição da autoestima. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Você conhece o Juntos? O programa de fidelidade da Sicredi Pioneira. Nele você acumula pontos e pode trocá-los por diversas experiências em empresas parceiras, brindes e benefícios exclusivos. Baixe o Juntos Sicredi no seu celular, cadastre-se e aproveite as melhores experiências da região. Para a Ótica Martinato e tenha uma experiência Rodenstock. Compre um par de lentes e leve o segundo par totalmente grátis. Isso mesmo, o segundo par é totalmente grátis das lentes Rodenstock. É tecnologia alemã com as melhores condições de pagamento. À vista com ótimos descontos ou em até 10 vezes no cartão pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Há mais de 4 décadas, a Casas Vacariense tem se dedicado a projetar e construir casas personalizadas. Cada projeto é criteriosamente elaborado, garantindo exclusividade e singularidade. Seja em madeira ou alvenaria, a Casas Vacariense é referência neste segmento. Estamos presentes em Caxias do Sul e Gravataí, mas se preferir, vamos até você. Visite nosso site casasvacariense.com.br e descubra o profissionalismo que nos diferencia. Estamos de volta, são 9h47, estamos no último bloco do programa Vitrine de Negócio deste sábado, né, aqui na São Francisco, em Caxias do Sul, e hoje conversando com o Celestino Louro, que é o atual presidente da Câmara, Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. A SIC que entrou nesse momento histórico da nossa cidade, do nosso estado do Rio Grande do Sul, não é? Onde estamos vivendo ainda os efeitos de uma pandemia, e todo mundo que tem noção do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, de uma forma ou outra, dentro daquilo que ele pôde fazer, né, arregaçou as mangas e foi à luta. Todo mundo entregando aquilo que tem. Quantas e quantas e quantas doações. Quantas e quantas pessoas, além da doação, indo lá ajudar. Primeiro, a salvar vidas. Agora, indo aonde dá, né, limpando as casas. Ou seja, nós estamos vivendo um momento histórico, e esse momento histórico, nós aqui, precisamos dizer assim, gratidão a cada um que tem a sensibilidade de ajudar. Não é? E a SIC, dentro da sua proposta, né, do seu jeito de ser, não é? E até por ela representar uma cidade empreendedora, não é? Através dos seus associados da SIC e as entidades, né? Colocou, né, à disposição e também está fazendo, né, várias diretrizes bem empresariais, bem formatadas dentro dos programas, dos melhores métodos dos programas de qualidade, de gestão e etc e tal, para que nós pudéssemos antes construir uma estrada, para depois passar, e aí vem todo o movimento junto, né? Então, cá trouxemos o Celestino hoje para que conosco, nesse programa de 1h30, pudéssemos aqui discutir um pouco sobre isso. Aliás, entender um pouquinho isso, não é discutir, né? Nós estamos aqui nos abastecendo, né? Nos formando do conhecimento, porque São Francisco se caracteriza até por ser uma empresa
jornalística e também dentro do espectro religioso, digamos assim, né? Aqui a gente procura fazer o bem sem olhar a quem, né? E me parece que essa matriz se mantém a passos largos, sim, Beverly. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, são 9h49, tem algumas pessoas que se manifestaram, a Lili, a Beatriz, a Leia, né, cumprimentando pelo programa produtivo aqui, e aproveitando a presença do presidente da SIC, o Celestino Louro, foi apresentado já para algumas entidades, já vem acontecendo um plano, né, que está sendo comandado, então, capitaneado pela SIC com outros parceiros, que chama-se Superação, é um trocadilho, né? É superação junto, né, com o A grande, que também dá a conotação de superação, né? Superação e superação. Isso. Nesse sentido, presidente, falamos de várias frentes, né, de atuação e etc. Mas eu queria lhe perguntar sobre essa questão de que o que aconteceu no Estado foi um fenômeno climático, né? A gente tem visto isso, ou seja, é uma condição de um tempo novo. Eventos climáticos, fenômenos climáticos que aconteceu no Rio Grande do Sul, poderá acontecer em outros lugares do país, fora do país, ou seja, um fenômeno global. O que na superação, ou o que poderá ser feito, não sei se está no plano também, alguma coisa pensando em meio ambiente, em ecologia, em sustentabilidade, levando em conta que não só precisamos fazer para recuperar, mas fazer para prevenir. Perfeitamente, Beverly. Assim, a campanha Superação, na verdade, é um grande guarda-chuva, tá certo? E que busca uma fronteira além da doação de roupas, de alimentos e etc. Ela busca a doação monetária e a estruturação dessa aplicação. Fala. Tem até um Pix lá, né? Sim, tem um Pix lá, Cuiabá tem um Pix, inclusive, que não é Pix, enfim, mas é uma chave de transferência internacional. Às vezes a gente acha que o mundo inteiro já está no Pix. É só o Brasil tem Pix. A gente tem que ser orgulhoso dessas coisas boas, né? Mas já tem lá uma chave de transferência internacional, então a gente sabe da pujança, dos níveis de relacionamento que as nossas empresas, as nossas pessoas de Caxias têm, e podem enviar o material de superação para o exterior, e do exterior nós podemos receber doações. Essa doação é feita em dinheiro, ela está cuidada por um grupo curador, tá certo? Que vai priorizar e hierarquizar aonde este recurso será aplicado. Então, nós ainda estamos encerrando esta fase de liberar acessos, de melhorar acessos. Nós ainda temos alguns rescaldos para serem concluídos no início da próxima semana. E depois nós vamos buscar que esse dinheiro seja conduzido para questões estruturantes, né? Então, já antecipando um pouco, nós estamos nos aproximando de uma consultoria internacional com muita experiência na recuperação de catástrofes a nível mundial. Eles têm atuação já realizada lá no Katrina, em Nova Orleans. Eles tiveram uma atuação decisiva em Brumadinho, quando do episódio Vale do Rio Doce, enfim. Nós estamos muito próximos deles e que vão nos ajudar, nos dar um pouco de luz, embora as tuas palavras, Cuiabá, a respeito desse planejamento, mas a gente precisa reconhecer que foi um planejamento feito de forma mais ou menos empírica, né? Pelas inteligências da mesa naquele momento de pressão, e nós estarmos acompanhados de profissionais com experiência mundial nisso, vai antecipar muito os fatos, vai permitir que a gente erre menos, que a gente seja muito mais assertivo naquilo que precisa ser feito, e que possa, né, é importante que as pessoas também tenham essa clareza, né, Beverly, que não é papel da SIC ou do movimento empresarial fazer nenhum tipo de substituição ao poder público. O poder público está aí, está investido do poder, e ele é que tem que guiar. O nosso papel é de apoio, é de instigar, é de propor, é de mostrar qual é o melhor caminho no nosso entendimento, mas quem tem que conduzir isso tudo é aquele que está eleito, porque senão a gente acaba muitas vezes confundindo isso, e a gente tem que saber exatamente o nosso limite. O nosso limite é de apoio. O prefeito nos pediu esse apoio, por exemplo, nos acessos, e nós contamos aí com muitas mãos anônimas, colocaram lá suas máquinas, seus funcionários,
alguns colocaram combustível, nós ajudamos no combustível, mobilizamos, enfim. Esse é o nosso papel, não é o papel de sermos protagonistas nisso, nós somos apoio. Então, esta campanha Superação, ela vem a suportar todas estas ações, inclusive combustível, mas não só, mas ações estruturantes para que a gente reconstrua rapidamente o que aconteceu e, de preferência, reconstrua com algum grau de segurança. Eu tenho dito que nós temos que trabalhar para que essas cidades que foram dizimadas, a gente dê um mínimo de segurança para essas pessoas. Não dá para a gente permitir que essa cidade seja reconstruída no mesmo local. Porque daqui a pouco a gente vai ter o mesmo desenrolar. Então nós temos que induzir que essa cidade vá para um local mais seguro. Evidente. Se vai ser ao lado, se vai ser acima. Bem, a comunidade lá vai saber como fazer. Mas não dá mais para a gente colocar uma residência a 2 metros do rio. Isso não pode. Até porque, presidente, e aí, Beverly, me parece que a leitura que a gente pode fazer à distância, se nós precisamos construir, sim, com todas essas premissas elencadas pela Beverly, porque nós precisamos continuar vendendo o estado do Rio Grande do Sul para empreendedores que querem empreender aqui, não é? E as pessoas só colocam o seu patrimônio, né, o seu investimento, o seu intelecto, a sua empresa e tal, e se eles se sentirem minimamente seguros. Não tenha dúvida. E hoje o problema que aconteceu em setembro, ali acontece em novembro novamente, e agora muda um pouquinho a região, mas leva junto, né? Em maio, significa que nós hoje somos, no mínimo, questionados, né? E incrivelmente, né, Cuiava? Em maio ele aconteceu 2 vezes. Observe que em maio nós tivemos uma enchente, se encerrou o ciclo da chuva, a água começou a baixar, 3 dias depois choveu tudo de novo. Tudo de novo. Ou seja, incrivelmente nós conseguimos ter 2 enchentes na mesma enchente. É algo que nós temos que refletir. Esse é o novo normal. Mas sim, Cuiava, capital e insegurança são coisas que não combinam, tá? Em lugar nenhum do mundo. Verdade. O capital quer segurança, Perfeito. quer regras claras, quer previsibilidade, quer um caminho definido do que as coisas vão acontecer. Se sobra R$5 para ti, tu quer guardar, tu vai guardar onde? Então, e essa reconstrução tem que visar, sem dúvida, isso tudo, né? Nós temos aqui um mundo turístico, Gramado e o seu entorno, e ele gera dividendos para nós todos, para toda a Serra Gaúcha. Quando o Gramado ganha a Serra, é um dos destinos mais procurados do mundo. Seguramente o mais procurado do Brasil. Ele precisa ter condições de entregar segurança para aquele investidor e para aquelas pessoas que vêm nos visitar. As pessoas não vão para lugares inseguros. Você não tiraria férias num local que você não sabe se vai voltar. Você vai para um local seguro, onde você sabe que foi e vai voltar, que vai poder embarcar de volta no aeroporto, que a estrada não vai cair no meio do caminho. Então, este olhar todo, ele me parece que tem que ser central nesse processo de reconstrução. Não adianta a gente pedir 100, 200 ou 300 bilhões para recuperar o Estado e recuperar ele com os mesmos riscos que nós tínhamos anteriormente. Não faz sentido. Então, o Superação, voltando, ancorando lá no teu questionamento, ele tem também esse papel de apoio financeiro para essas iniciativas de reorganização, de reestruturação, como também tem para coisas pontuais, como era o caso do acesso. Como Superação também tem no guarda-chuva dele, todo esse processo que a Fundação Caxias, repito, está fazendo, junto com todos os seus parceiros, de forma extraordinária, com muita maestria, recebendo donativos, entregando, fazendo chegar na ponta. Sendo a ponte, né? Fazendo um trabalho de ponte. Sendo a conexão disso tudo. Para Caxias e para o Estado, tá? Nós estamos sendo um apoio muito importante para o Estado. Muitas coisas chegaram até Caxias e foram redespachadas, reorganizadas a partir daqui para atender o restante do Estado. Também é importante que se diga. Eu estou indo para o finalzinho do programa, mas esse negócio de respeito, né? Por mais que a gente faça, mas sempre tem um ente que tem que dar a última palavra.
me refiro especificamente à liberação da rota da 116 aí pronta, não é? Mas que para que nós pudéssemos transitar aí, né, o DENIT teve que dizer, sim, podem andar. É a tal da democracia, né, Cuyava? Enfim, a regra é necessária. Perfeito. A gente não pode abrir mão dela. Perfeito. O que a gente sempre Questiona? refere, né? Eu acho que essa referência é importante, tu nos acompanha há muito tempo. O mundo privado anda muito mais rápido. Ah, é verdade. Às vezes não tem tempo de ficar esperando dias, semanas, meses para alguém assinar um documento que poderia ser assinado no primeiro dia. É verdade. Essa celeridade que a gente cobra, sabe? Quando eu falo as BRs têm que ser recuperadas, não é que eu imagino que devia ter um trator lá trabalhando, mas tem que ter alguém preparando o plano para segunda-feira a gente começar a botar a mão nisso tudo. Ou seja, essa celeridade, ela se faz necessária no mundo dos negócios. Me parece que das 8 às 18 é muito pouco tempo para as pessoas pensarem o seu futuro, né, presidente? Precisava ter mais. Né? Eu tenho que encerrar o espaço, mas quero agradecer muito a tua presença aqui, a tua disponibilidade de ficar 1h30 conosco. E nós certamente fizemos aqui um programa também dentro da possibilidade de esclarecer a população daquilo que está acontecendo a partir da nossa querida classe empresarial, que gera emprego, fica nervosa às vezes, né? Gera renda, faz com que a máquina de cada família, né, consiga andar. Aliás, a dignidade de um homem está no seu trabalho, no seu emprego. Não é por aí, presidente? É por aí. Suas considerações finais. E a gente precisa dar força para essa tua frase, Cuyava. É muito importante. A dignidade está aí, na possibilidade de trabalhar e ter o seu sustento. Não é na esmola que ele recebe. Mas ninguém está feliz recebendo esmola. Ninguém está feliz. Aliás, é uma humilhação indireta que a gente faz às pessoas e a gente esconde num ato, às vezes, de boa vontade. Vamos dar dignidade para as pessoas serem autossuficientes. É isso que a gente precisa fazer. Mas, enfim. Cuyava, Beverly, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, registrar uma vez mais. Eu estou aqui sendo porta-voz de um grande grupo, de um coletivo muito grande. São 24 entidades empresariais que estão dentro do ecossistema SIC. Como eu digo lá no nossa intimidade, nós nem sempre concordamos lá, tá? A gente se pega assim, mas nós todos temos a sabedoria de construir consensos. E aqui estão 5 consensos que nós construímos. Um processo de muita discussão, de embate de ideias, mas um embate construtivo. A partir da discordância e da disparidade de iniciativas, nós construímos aquelas que são transversais, que são pontes e que nós acreditamos que vão fazer Caxias, a Serra e o Estado retomarem a sua vida mais rapidamente. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Ninguém faz nada sozinho. Estamos saindo, estamos terminando o espaço do Vitrine de Negócio aqui na São Francisco com o oferecimento do Cimex. A indústria está em tudo. A nossa solidariedade também. CDL Caxias apoiando o seu negócio e o Cicobi Vale do Vinho, nossos parceiros. A gente volta, obrigado Beverly, e a gente volta no próximo sábado com outro tema, sempre aqui na tua Rádio São Francisco. Rede Tua Rádio.